Deixa eu botar aqui. Bem, meus amigos, então, boa noite. Essa está sendo uma noite muito feliz, muito bacana, que hoje nós estamos recebendo um professor doutor Marcelo Godoy Simões, que é uma referência não só no Brasil, mas no mundo, é uma referência aí no que diz respeito à lógica fuzzy, né? Eu lembro que há mais de anos atrás comecei a estudar, né, matemática nebulosa, e o primeiro livro que eu deparei foi o livro do professor Simões, um dos primeiros, né, logo de cara, né? Até porque não há muita literatura especializada em português, né? Em inglês a gente acha bastante coisa, em artigos, né? Mas em português o livro do professor Simões realmente facilita muito a vida de quem tem aquele primeiro contato, né? E o professor vai falar, né? Pediu o professor falar um pouco da sua. Eu coloquei o mini currículo dele aquele é o mini, né? Aquele que está na propaganda na artezinha, o mini currículo do professor, né? Então, eu pediria que o professor falasse um pouco, né, da sua trajetória acadêmica no Brasil e depois fora, e a hora que o professor se sentir à vontade, de antemão agradeço, né, por ter gentilmente aceitado o convite. Eu sempre falo que eu acredito que o maior bem, né, o maior ativo que uma pessoa tem é o seu tempo, né? É o que a pessoa tem de mais valioso, porque o tempo ele não volta, né? Então, é uma hora e meia, o senhor poderia estar pesquisando, poderia estar com seus alunos, poderia estar com a sua família, e o senhor está aqui conosco, né? Nos dando um pouco da sua vida. Então, eu fico muito grato por isso, tá? Então, professor, a hora que o senhor quiser, o senhor pode... Tá, já liberei aqui para o senhor compartilhar a sua tela, tá? Certo. Deixe à vontade. Ok. Obrigado, professor Marcos Santos, que também é comandante, ou é comandante também, professor. Eu agradeço a oportunidade, é uma felicidade de estar aqui conversando com vocês. Esse evento está oficialmente sendo organizado pelo Instituto Militar de Engenharia, né? Mas devido aos contatos acadêmicos do professor Marcos Santos, acredito que muitos de vocês são da Universidade Federal Fluminense. Eu tenho muitos amigos no Rio, sempre adorei muito ir ao Rio de Janeiro, as pessoas sempre foram muito amáveis comigo, sempre foi muito agradável a minha visita à cidade maravilhosa e aos arredores, né? Eu, obviamente, pelo meu sotaque, vocês devem perceber que eu sou paulistano, né, de São Paulo. E eu, falando um pouco de mim, já que o professor Marcos Santos pediu para me apresentar um pouco da minha trajetória acadêmica, eu estudei na Universidade de São Paulo. Vou dar as datas, que aí vocês fazem as continhas e vocês sabem minha idade. Eu me formei em 1985, na Poli, e eu fiz naquela época, acredite ou não, telecomunicações. Por que eu fiz telecomunicações? Porque em engenharia era o que mais me interessava. Eu gostava de circuitos, eu gostava de transistores e diodos, e gosto até hoje, né? E aí eu trabalhei alguns anos no Brasil, depois eu posso dar detalhes, ou vocês podem ler em algum lugar. Tive uma empresa por um tempo, fui fazer meu mestrado, fiz meu mestrado na USP, e na área naquela época chamada de sistemas eletrônicos, e comecei a estudar com muito afinco as teorias de modelagem computacional de eletrônica de potência. Isso foi mais ou menos entre 88 e 90. Eu já tinha me formado, era aluno de mestrado, mas comecei a trabalhar na mecatrônica, que estava se formando na Universidade de São Paulo. Eu fiz parte do grupo, talvez não o grupo imediato que deu origem à mecatrônica, mas talvez a segunda onda de professores que se conectou com o que se tornou o departamento de mecatrônica.
E cada vez mais eu fui me interessando mais por modelagem computacional, de circuitos, fiz muitos cursos, descobri o MATLAB em 1988, usando DOS no IBM 286, só para você ver, né? E aquilo foi uma grande felicidade para mim, porque eu fazia programação em Pascal. E aí, então, como professor da USP, eu acabei estudando mais e mais artigos, acabei descobrindo que havia um professor muito interessante na minha área, que eu comecei a definir como eletrônica de potência. Eu nunca trabalhei com telecomunicações, né, embora tenha me formado inicialmente em telecomunicações. Eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos, vim aqui, né, nos Estados Unidos, morei em Knoxville, Tennessee, de 1991 a 1995. Trabalhei com um professor muito importante na minha área, muito reconhecido, ainda tenho a felicidade que ele está vivo. O nome dele é professor Bimal K. Bose, B.K. Bose. Ele é uma referência mundial na área de eletrônica de potência, um cara muito inteligente. E naquela época ele me disse que ele tinha interesse em aplicar Fuzzy Logic. Na época ele não sabia ainda de redes neurais. Ele queria aplicar Fuzzy Logic em Power Electronics. Eu comecei a estudar. Eu fui para o Tennessee, lá eu fiz muitos cursos e o departamento de engenharia nuclear do Tennessee era muito forte devido às pesquisas em Oak Ridge National Lab. Haviam muitos brasileiros, inclusive da Marinha, da Copesp, eles iam fazer doutorado lá na época, né? Eu não sei se o Marcos se envolveu com alguma coisa desses projetos do submarino nuclear, mas muitos deles iam para lá. E naquela época, o Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade do Tennessee tinha diversos cursos na área de inteligência artificial, eu fiz todos. Matemática aplicada, inteligência artificial. E foi então que eu aprendi um pouco os rudimentos de neural networks. E eu comecei, nas minhas horas vagas, a utilizar aquelas coisas para modelar sinais em processamento de modelagem de motores de indução. E o meu orientador abriu os olhos enormes. Isso daí é fantástico, vamos publicar. Nós publicamos um artigo, depois nós publicamos outro. E na época, quando você é aluno, você não sabe daquilo que você está fazendo, entendeu? Você está fazendo porque o seu orientador te orienta, né? É melhor ter um orientador do que um desorientador, né? Então, eu fiz muitas coisas com meu professor, Bose, me formei em 95, tive artigos, voltei para o Brasil, trabalhei até o ano 2000, organizei eventos no Brasil, organizei o SBAI, conforme eu falei para vocês, organizei o Induscom, me envolvi muito na SBA e na Sobraep. Vim para os Estados Unidos no ano 2000 e fast forward, estou aqui today depois de 20 anos, né? Quase 21 anos. Nesse meio tempo, eu percebi que muitas das coisas que eu fiz entre 93 e 96, né? Eu me formei em 95, mas eu continuei publicando. Até hoje as pessoas ficam encantadas. Eu achei assim meio impressionante, porque isso daí para mim é algo que eu fiz há muito tempo atrás, né? E há pouco tempo atrás eu fui eleito fellow do IEEE por contribuições em Artificial Intelligence e Power Electronics. E como referência foram meus trabalhos, justamente esses antigos, né? Porque quando você vira fellow é por algo que você fez há muito tempo atrás. não é pelo que está fazendo hoje em dia, né? E o meu professor, o professor Bose, sempre me disse que eu fui um dos pioneiros nessa área em eletrônica de potência. Então, para mim, aquilo foi uma grande elogio, né? Receber de alguém que eu admiro, que foi meu orientador e que hoje ele está aposentado, mas ele é muito famoso, eu converso com ele ainda. Então, eu sempre tive um apreço em continuar as minhas pesquisas na área de Artificial Intelligence, mas quando eu vim para os Estados Unidos, eu tive que me concentrar em diversas outras coisas. Nos últimos anos, eu tenho me concentrado em modelagem computacional de Power Electronics e Power Systems, em Smart Grid. Só que o Smart Grid, hoje em dia, ele precisa de muita inteligência, ele precisa de muita capacidade computacional. Então, tudo que eu estudei há muitos anos atrás, hoje em dia
é muito importante para você desenvolver pesquisas de controle em tempo real na área de eletrônica de potência para sistemas de potência e para Smart Grid Systems. E há 2 anos atrás eu aceitei o desafio de escrever um livro, vou falar um pouco dele no último slide, e eu consegui comparar a linha do tempo entre Artificial Intelligence e Power Systems and Computer Technology. E o que dá para perceber é que a partir de 2010, ou seja, na última década, todas essas coisas estão interrelacionadas. A tecnologia de Artificial Intelligence, que hoje em dia as pessoas falam mais em Deep Learning, e eu faço essa distinção no meu livro, ela é importante para Smart Grid and Power Electronics, e, obviamente, tudo que você faz hoje em dia precisa de computadores muito poderosos, capacitados a fazer esse processamento. Então, tudo está relacionado. Então, hoje em dia, quando eu dou aulas, eu procuro mostrar para os meus alunos de que você tem que saber tudo. Não dá para saber só um pouquinho. Porque esse um pouquinho aqui é importante ali, aquilo é importante. Então, você tem que saber, você tem que ter uma visão multidisciplinar nessa área de engenharia elétrica, né? Eu não estou nem falando das conexões na área de engenharia mecânica e sistemas computacionais. Então, é isso. Eu tenho trabalhado com isso nos últimos anos. Tenho muito prazer em tudo que eu trabalho e publico. Tenho diversos livros e pesquisas com diversas pessoas, em diversos países, inclusive com muitos colegas aí no Brasil. E eu posso começar oficialmente minha palestra. Ela é relativamente grande, tem muitos slides. Então, para ninguém ficar muito cansado, eu acho que eu vou dar alguns avanços em alguns slides para não entrar em muitos detalhes. Mas eu vou procurar agora meu PowerPoint. Só um minuto. Tem que estar aqui. Ok. Esse é o último slide. Então, vem para cá. O slide está em preto e branco, porque foi uma adaptação de um curso que eu dei alguns anos atrás. From beginning, here. Tá bom. Vocês estão vendo a tela, Introduction to Fuzzy Logic with Applications in Electric Power Systems, né? Eu vou minimizar, eu tenho um tab do Zoom, eu vou minimizar. Eu peço para que, se vocês tenham perguntas, para deixar para o final, porque às vezes fica difícil interagir quando a gente está falando, né? E tem o Zoom, então eu vou minimizar aqui e eu pretendo, então, falar com vocês assim, sobre perguntas mais para o final. Bom, os meus slides estão em inglês, obviamente eu vou falar em português. Se tiver alguma pergunta, uma questão mais técnica, mais específica, eu posso responder no fim. A minha ideia hoje é fazer uma pequena apresentação sobre lógica fuzzy, com aplicações em sistemas de potência. A lógica fuzzy no Brasil também é chamada de lógica nebulosa, é o nome mais, digamos, que foi aceito pela comunidade acadêmica no Brasil. E a gente poderia perguntar assim, o que é inteligência, o que é controle inteligente? Então, nos últimos anos, as aplicações de inteligência artificial, elas têm possibilitado que a experiência dos seres humanos possa ser traduzida numa forma computacionalmente implementável num computador. Então, há diversas formas de se aplicar a inteligência artificial e, de uma forma geral, a gente chama essa área de AI, Artificial Intelligence. E quem é da área de controle, a gente costuma chamar de controle inteligente. Eu sempre gostei desse termo, Intelligent Control, controle inteligente, até eu perceber que quem é da área de controle e é mais teórico não gosta,
porque se você fala que você faz um intelligent control, aí você está querendo dizer que aquele cara que está fazendo um controle muito avançado, matemático, o controle dele é burro, né? Então, na realidade, não é muito bom chamar de intelligent control quando a gente está conversando assim, de um ponto de vista da área de controles, de sistemas de controles. Nessa apresentação, eu vou me concentrar em fuzzy logic, lógica nebulosa, mas quando eu dou um curso, eu faço minhas pesquisas, eu acabo também me envolvendo muito em redes neurais, que é uma área muito rica. A lógica fuzzy é uma técnica que ela permite que a forma como os seres humanos raciocinam seja implementada no sistema de controle. E um controle fuzzy poderia ser projetado para emular como é o raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo de nós como seres humanos. Ou seja, como que nós usamos o nosso pensamento para inferir conclusões. Então, eu tenho alguns exemplos, né? Aqui eu vou passar rapidamente, mas o uso de controle fuzzy seria muito importante em vários problemas de engenharia e computacionais, principalmente quando você tem modelos que não são muito precisos, modelos cujo equacionamento é tão complexo que é praticamente muito difícil de se compreender. Vamos falar da modelagem do clima, né? O clima ele tem muitas variáveis que você pode levar em consideração, variáveis da atmosfera, variáveis locais, variáveis globais. Então, como que seria possível hoje em dia você detectar se vai acontecer alguma coisa específica no seu clima, no clima, digamos, local, né? É claro que a gente tem a previsão do tempo, etc., mas a previsão do tempo é baseada em muitos dados de satélite, etc., né? Agora, se você realmente quiser fazer uma previsão muito precisa do clima, seja para fins meteorológicos, seja para fins de energias renováveis, por exemplo, quanto de vento vai ter numa certa região, é muito complicado, há muitos parâmetros, os dados podem ser incompletos, pode ser muito complexo. Então, pode ser que seja mais interessante você ter uma visão que a gente chama de inteligência artificial, onde esses dados são agregados e são analisados de uma forma diferente. E nessa apresentação eu estou tentando enfatizar a lógica fuzzy. Aqui está uma discussão sobre como que poderíamos tentar compreender a realidade. A gente pode ter um método experimental, né? O que é um método experimental? Você tem entradas e saídas e você tenta verificar que a variação dessas entradas provocam coisas nas saídas e você tenta determinar como que aquela relação de entrada e saída funciona de uma forma experimental. Você tem um potenciômetro, você sabe que se você virar para a direita ou para a esquerda, você vai aumentar ou diminuir o volume, né, no amplificador. É claro que aquilo é uma eletrônica, mas você sabe que existe uma certa alteração que você faz numa entrada e aquela alteração vai te dar uma certa variação na saída. Então, você pode chegar à conclusão de que para a sua sala o seu volume tem que estar a 1/3, né, da variação, mas se for numa sala maior, num salão de festas, tem que estar muito mais, né? Então, existe um método experimental que é como que a saída reage com a entrada. Existe a modelagem matemática, que é o que a gente aprende na escola de engenharia, onde nós temos os processos que são definidos através de equações algébricas ou equações diferenciais. E essas equações diferenciais elas podem ser implementadas numa forma discreta através de equações de diferença ou digitais. Então, nós podemos usar técnicas como transformada de Laplace, transformada Z,
E nós podemos fazer uma modelagem computacional onde se utiliza o que a gente aprende também na escola de engenharia, chamada função de transferência entre entrada e saída. E através dessa função de transferência, que é uma equação matemática num domínio que a gente chama domínio de Laplace, pode-se dizer, ela pode ser utilizada para se fazer um projeto de um controlador. Isso é muito típico nas aulas de sistemas de controle. Porém, se você perguntar para alguém na sua família que cozinha muito bem como que se faz um determinado bolo ou uma determinada receita de um prato, aquela pessoa vai te dar uma descrição. E aquela descrição, ela se diz que é um método heurístico, porque ela depende da experiência prévia daquela pessoa. Aquela pessoa que cozinha muito bem, ela pode te dizer que se essa carne tem muita gordura e você quer fazer um prato tal, então você usa um método que pode ser a panela de pressão, pode ser o cozimento no forno, etc. E aí vão vir os temperos, etc. Então existe uma sequência lógica que poderia ser capturada com o que está escrito aqui na minha tela. Aliás, eu vou mudar para o laser pointer, assim eu posso... Aqui, ó. Assim eu posso dizer onde eu estou. Poderia ser descrita por uma regra heurística. Se uma determinada condição, então uma determinada consequência. Então, essa sequência de se, isso, então aquilo, pode ser associado a um método heurístico que é muito similar ao método experimental, porém ele é baseado na experiência do operador humano, da operadora humana, a pessoa que está implementando aquilo. Eu dei o exemplo da receita, né, de um prato, mas poderiam ter coisas um pouco mais industriais, por exemplo, se você tentar observar como o concreto é feito, e verificar como a areia é misturada com a água, de onde que a areia vem, etc. Existe lá um método que foi desenvolvido pelas pessoas e não existe equação matemática para aquilo. Mas nós temos especialistas que sabem fazer concreto. Nós temos especialistas que sabem fazer vinho. Nós temos especialistas que sabem fazer cerveja. Nós temos especialistas que sabem fazer diversas coisas que não têm uma equação matemática. E como é que eu posso fazer com que um computador aprenda aquilo e implemente uma estratégia de controle? Então, é nessa ideia que vem a lógica fuzzy. A implementação fuzzy, ela possibilita que esse conhecimento de pessoas que têm experiência ou de como você descreve uma determinada circunstância em que vai ter um certo efeito, aquela descrição, se ela for feita através de uma sequência de regras, ela pode ser capturada pelo seu sistema computacional e a lógica fuzzy ajuda nesse sentido. Aqui está um pequeno histórico, na realidade o meu histórico agora está muito maior, isso daqui é apenas para esses slides, mas em 1965 a lógica fuzzy foi inventada pelo professor Lotfi Zadeh. Lotfi Zadeh, ele foi um professor muito famoso, ele veio do onde seria o Irã, mas ele veio de um lugar que eu não me lembro exatamente que ele veio, mas ele veio ser professor nos Estados Unidos, final da década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, e ele desenvolveu algo que vocês conhecem muito bem, e poucas pessoas sabem que foi ele que inventou, a transformada Z, Zadeh Z. A transformada Z é a transformada que permite você fazer para projetos de sistemas de controle. Então, por muito tempo, ele esteve desenvolvendo teorias matemáticas muito precisas e ele foi muito amigo de uma outra pessoa que muitas pessoas nessa palestra devem conhecer também, o Kalman. Já devem ter ouvido falar do filtro de Kalman.
Então, ele esteve envolvido com pessoas extremamente matemáticas e que contribuíram muito para a engenharia e para o conhecimento na engenharia na década de 50. Só que ele chegou à conclusão, um pouco antes de 65, quando ele escreveu o primeiro artigo sobre fuzzy sets, que quanto mais complexo for um sistema, mais complicado vai ser o equacionamento matemático e mais distante você vai estar em compreender o sistema que você está querendo controlar. Então, esse paradigma fez com que ele fizesse uma proposta de uma nova forma de enxergar como é que variáveis podem ser compreendidas por um projeto de sistemas de controle, e daí vieram os fuzzy sets, em 1965. Porém, a palavra fuzzy, pelo menos em inglês, ela tem uma conotação muito ruim. Fuzzy é algo que não é preciso, é algo que é incerto. As nuvens são fuzzy. Você olha para as nuvens, elas não têm um formato definido. Por isso que no Brasil se fala muito em lógica nebulosa, né? Com essa ideia de que algo é não definido, não tem, o contraste não é definido. Então, se você pegar pelo menos nos Estados Unidos e na Inglaterra, uma pessoa cuja língua natal seja inglês e falar que ela tem um fuzzy reasoning, ela é capaz que ela se sinta ofendida, certo? Então, nos países de língua inglesa, Estados Unidos, no Canadá, muitos países na Europa, a lógica fuzzy demorou muito tempo para ser adotada, porque a palavra fuzzy, ela basicamente contradiz a palavra lógica. Fuzzy logic parece que não faz sentido para quem usa o inglês. Só que esse problema não existe no Japão. No Japão, eles adotaram a lógica fuzzy muito rapidamente. Eles estudaram os artigos do professor Zadeh e depois estudaram uma implementação que foi feita na Inglaterra, do Mandami, de como utilizar a lógica fuzzy para controle de uma máquina a vapor. E na década de 70, no Japão, na China, em todos esses países asiáticos, principalmente no Japão, que o Japão foi uma grande potência acadêmica por muitos anos, ela desenvolveu muito. Então, em 1972... Oi? Oi? Você fez uma pergunta? Acho que está dando retorno, professor. Foi o eco, professor. O que eu faço? Deve ter alguém com o fone aberto. Tá dando eco. Não, isso deve ser um retorno do microfone de alguém. Seria bom todo mundo, ou você, Marcos, que você é o host, você dá um mute em todo mundo e eu dou um unmute. Isso. Dá um mute em todo mundo que eu dou um unmute. Ok, eu acho que nesse momento só o meu microfone está habilitado, então espero que não tenha retorno. Em 1972, esse professor, Toshiro Terano, ele começou a fazer muitas pesquisas em lógica fuzzy. E a lógica fuzzy começou a desenvolver fortemente no Japão. E começou a ter conferências organizadas no Japão, pelo Fuzzy Logic Institute deles. E a Europa também começou a ter muitas coisas na área de lógica fuzzy. E na década de 80, ela começou a ser basicamente redescoberta aqui no continente americano, inicialmente na América do Norte. Mas já tinha sido passado 20 anos de desenvolvimento da lógica fuzzy em outros países. Então, na década de 80, esses japoneses, Togai e Watanabe, eles vieram para os Estados Unidos e fizeram um circuito integrado para a lógica fuzzy. E eles começaram a desenvolver diversas coisas. Então, foi mais ou menos no final desse período que eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar em 91 com isso, né? Então, aqui tem algumas coisas, na próxima slide.
Basicamente, eu paro aqui no meu timeline em 1991 e eu digo que é uma tecnologia muito amadurecida agora em 2020. Eu pulei aí muitos e muitos anos. Eu tenho desenvolvimento desse timeline no meu livro. Mas a lógica fuzzy ela demorou para ser descoberta ou redescoberta nos países de língua inglesa devido à conotação não muito adequada de fuzzy logic. Bom, onde nós poderíamos utilizar a lógica fuzzy? Toda vez que há uma certa incerteza nas coisas que estão sendo modeladas, certo? Eu vou dar um exemplo mais preciso em alguns slides. Eu tenho mais um pouco de história aqui, tá? E aqui é apenas uma curiosidade nesse slide. Ele fala da lógica paraconsistente. Isso é um fenômeno brasileiro. O professor Newton da Costa, o qual eu conheci, ele foi professor de matemática. Não de matemática, ele foi professor de lógica na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Mas ele era matemático, basicamente. E ele trabalhou muito com o que no Brasil se chama de lógica paraconsistente. Então existem livros dele, do grupo dele, e muitos deles dizem que quem inventou isso foi o professor Newton da Costa. Então fica a critério de quem acha que um é mais importante que o outro. O que eu sei é que no Brasil existe uma linha de matemáticos na área de lógica que utilizam essa terminologia de lógica paraconsistente. A lógica paraconsistente é mais uma lógica multivalente do que algo efetivamente utilizado em engenharia. Bom, vamos pensar um pouco em coisas práticas do ponto de vista matemático. Aqui tem um copo, tá? Um copo do Batman. Então não dá para ver o que tem aqui dentro, né? Você não sabe o que tem aqui dentro porque ele é preto. Então eu posso fazer a seguinte pergunta. Qual a probabilidade desse copo ter algo que possa ser ingerido? É alta, né? Porque é um copo, né? Provavelmente eu não vou ter gasolina aqui, né? Certamente eu não tenho gasolina, porque eu acabei de beber, né? Então a probabilidade de que esse copo contenha algo que possa ser ingerido por um ser humano é muito alta. Qual que é a probabilidade desse copo ter uma bebida alcoólica ou não alcoólica? Aí depende de você me conhecer, depende de saber da circunstância. Qual a probabilidade qual a probabilidade? Não, vou fazer uma outra pergunta. Qual é o grau em inglês seria drinkability, seria qual o grau de quanto você pode beber o que está aqui dentro? Aí você pode dizer, eu conhecendo o Marcelo, sabendo que ele não vai beber álcool agora, essa hora da tarde, então talvez eu possa pegar esse copo dele e beber, ele deve ser água ou chá, né? Então, quando você começa a descrever a qualidade das coisas, você começa a se distanciar da teoria de probabilidades. A probabilidade de que dentro desse copo existe algo que possa ser ingerido, digamos que é 80%. Eu poderia colocar querosene aqui dentro, né? Mas eu não vou pôr. Então a probabilidade pode ser 80%, 90%. Agora, a probabilidade de ser algo que eu não goste, a probabilidade é muito grande. Então, pode ser que eu não tome café, pode ser que você não tome café. Então, se eu tiver café aqui, você não vai gostar. Então, quando você descreve a qualidade de algo, você começa a se distanciar da teoria estatística. Então, aqui está um exemplo. Alguém fez um trabalho sobre números fuzzy. Então, está aqui uma pequena discussão. Se você pegar uma linha dos números reais e você definir o número 0, você pode colocar uma linha vertical com essa faixinha, que seria um spike, dizendo 0 está aqui. Mas se você começa a trabalhar com as coisas mais reais, onde, por exemplo, você pode dizer que a velocidade desse veículo tem que ser quase 0 para você conseguir entrar na vaga da sua garagem.
Então, você tem uma pequena variação. Então, a próxima figura, ela diz, isso é o quase zero e esse daqui é o próximo de zero. Então, você começa, quando você define a vida real, a utilizar descrições imprecisas e não mais precisas. Um conjunto, quando a gente aprende a teoria de conjuntos, a gente aprende que algo pertence ou não pertence ao conjunto, né? Então, aqui está um conjunto, né? E aqui, claramente, o elemento x1 pertence a esse conjunto A, né? E, claramente, o elemento x2 não pertence ao conjunto A. Então, eu posso dizer que a pertinência de x1 no conjunto 1 é 1, a pertinência de x2 no conjunto 1 é 0, porque um pertence e outro não pertence. E aí nós podemos perguntar, vamos supor que você está dirigindo e você está acima de 70 km por hora. Você vai ter uma multa ou não? Supondo, obviamente, que o limite daquela via, daquela estrada seja 70 km por hora. Então, você pode dizer, sim, você está 70,1 km por hora, você pertence ao conjunto de pessoas que vai tomar uma multa. Mas será que é realista isso? Aqui nos Estados Unidos, o policial tem que medir, né? No Brasil também, você pode ter um radar, né? Mas existe, digamos, uma certa probabilidade de você pegar essa multa ou não. Acho que dependendo das circunstâncias, se você está a 70,5 e outras pessoas estão a 70,5, é capaz que não. Agora, se você tiver a 78 km por hora, muito provavelmente sim. Então, nós poderíamos usar essa curva aqui, onde a partir de 69 por hora você está muito próximo, mas você não vai ganhar uma multa. 70 você tem aqui, ó, veja bem aqui, um grau de pertinência de 0,1. E quando você está aqui próximo de 90 e poucos quilômetros por hora, um grau de pertinência 1. Então, existe uma curva aqui que faz com que a sua função de pertinência seja gradual, porque a anterior ela era brusca. Então, você pertence ou não pertence. Aqui existe uma função que descreve uma pertinência a esse conjunto de pessoas que provavelmente podem receber uma multa. Então, a gente está definindo o que a gente chama de fuzzy membership, função de pertinência fuzzy. Aí nós poderíamos, por exemplo, extrapolar um pouco, e aqui está uma discussão que eu uso às vezes na minha sala de aula. Vamos supor que a temperatura vai de 8 graus Celsius até 32 graus Celsius. E vamos supor que eu gostaria de descrever faixas de temperatura que sejam agradáveis ou desagradáveis do ponto de vista do meu conforto. Então, vamos dizer que entre 17 e 23 graus Celsius, a temperatura é boa. Abaixo de 17, ela é um pouco fria, e abaixo de 14, muito fria. Acima de 21, 23, ela está morna, e acima de 26 ou 27 está quente. Então, eu consegui descrever nesse domínio aqui, que a gente chama de domínio fuzzy ou universo de discurso, entre 8 graus a 32 graus Celsius, 5 conjuntos fuzzy: cold, cool, good, warm and hot, em inglês, né? E aqui teriam as funções de pertinência. Então, se você pegar, por exemplo, a 18 graus Celsius, você vê que 18 graus Celsius pertence 50% em bom e 50% em frio. Então, uma das distinções de se utilizar a lógica fuzzy é que a mesma variável ela pode pertencer parcialmente a dois conjuntos, né? Na teoria booleana da álgebra de Boole, ela pertence ou não pertence, 0 ou 1. Na teoria da lógica fuzzy, na teoria nebulosa, ela tem um grau de pertinência. E como ela tem um grau de pertinência, quer dizer que ela pode ter um grau de pertinência a mais algum outro conjunto, né?
De onde vêm esses fuzzy sets? Isso daí é assunto para uma aula, né? De como é que a gente monta os fuzzy sets. Mas a gente pode fazer perguntas para as pessoas, a gente pode fazer análises estatísticas. Então, existem várias formas aqui descritas nesses slides de como se descrever esses fuzzy sets. E aí você pode começar a utilizar pequenas afirmações, statements, né? As afirmações, elas nos permitem utilizar regras. Por enquanto, digamos que eu tenha um conjunto fuzzy, eu posso dizer que the temperature is cool, the temperature is good, the temperature is hot, né? A temperatura é morna. Então, nesse statement, eu posso dizer que ele tem um grau de verdade. E o grau de verdade, nesse caso, seria a avaliação da função de pertinência. Então, utilizando esses fuzzy sets, eu posso ver aqui que em 18 Celsius, que é aqui. Ah, não, aqui foi 13, é do outro lado. Eu não vou voltar lá, senão tem que ficar ir para trás e para frente. Mas a 13 Celsius, você vai pertencer a dois conjuntos. Você vai pertencer 80% do conjunto cool, que é friozinho, e 20% do conjunto cold, que é muito frio. E aí a partir do momento que você tem avaliações lógicas das suas variáveis, você pode começar a ter um sistema de lógica. Um sistema de lógica necessita de operações, a gente chama de kernel, núcleo. Desculpe. Então poderíamos ter, eu vou pegar as coisas principais aqui. Poderíamos ter as funções AND, OR e NOT. Há outras também. Porque com as funções AND, OR e NOT, que são avaliações lógicas, você pode associar variáveis. Se a temperatura está alta e, que é AND, a pressão está baixa, ou a umidade está média, então faça algo. Então, quando você usa AND, OR e NOT, você pode fazer um encaminhamento lógico de condições nas suas variáveis de entrada. Existem algumas definições matemáticas que eu vou pular aqui, mas falando da intersecção, que é o E, se você tem uma variável no conjunto A e B, então a intersecção de A com B está aqui, isso aqui é o diagrama de Venn. Como é que se calcula isso através da lógica fuzzy? Há várias formas, a gente define isso como norma T. Eu pego o grau de pertinência da variável A, o grau de pertinência da variável B, e aplico a norma T, que é de intersecção, para calcular. E aqui, nesse caso, é utilizado a função mínimo. Por exemplo, A e B, o mínimo de A e B é essa área. A e B, o mínimo de A e B é essa área. A função OR seria, então, a conorma S, que pode ser implementada de várias formas, por exemplo, utilizando a função máxima. Nesse caso, A ou B é todo A e B, todo A e B. Né? E há várias propostas de implementação. Aqui tem uma tabela bem complexa. Isso daí é muito comum em livros de fuzzy sets, quais são as implementações de union and intersection, e algumas têm parâmetros. Mas, na realidade, você acaba usando coisas mais simples. O próximo slide mostra o que eu uso. Basicamente, eu uso isso.
Ou eu uso o min e o max para união e intersecção, ou eu uso a forma algébrica para união e intersecção. Quando que você usa um ou outro? A forma algébrica, como tem somas e multiplicações, está vendo aqui, somas e multiplicações, ela pode possibilitar que você calcule derivada. Onde de vocês, desculpa, esqueci seu nome, mas um de vocês estava me explicando que uma determinada parte da lógica fuzzy que você estava implementando no spreadsheet, seria possível fazer um treinamento através de backpropagation. Então, naquele caso, é importante que se utilize a forma algébrica, porque nós temos multiplicações e somas. Então, você pode facilmente calcular as derivadas. O mínimo e o max são muito interessantes para ser aplicado em sistemas de controle, porque qualquer linguagem assembler, qualquer linguagem C, hoje em dia existem linguagens tipo Rust, Python, existem muitas coisas que você pode fazer um desenvolvimento de um microcontrolador. Então, você pode utilizar rapidamente mínimo e máximo, porque eles são formas rápidas de se fazer cálculos. Toda vez que você tem que fazer uma multiplicação, uma divisão no processador, demora muito tempo, né? Então, essas aqui são as formas que eu implemento. Então, aqui está um exemplo que eu dou na sala de aula de um sistema de ar-condicionado que tem uma lâmina que controla o ângulo do ar indo para baixo ou indo para cima. Então, existe um ângulo que esse vent, que a gente fala em inglês, vai direcionar o ar para baixo ou para cima, né? Então, o ângulo pode ser upward, para cima, ou downward, para baixo. Então, você pode ir 45 graus para cima, 45 graus para baixo. Então, aqui está uma ideia de como que seria and, downward and upward, usando o mean, certo? E como é que seria o or, de downward and upward, usando o max. Aqui são algumas propriedades, quando você pretende trabalhar tentando comparar a lógica booleana com a lógica fuzzy. Aqui é um pouco mais de discussões sobre aquele exemplo do se você está dentro do grupo de pessoas que poderia receber uma multa, né? Existem algumas descrições linguísticas que são interessantes. Praticamente, isso daqui é muito utilizado em sistemas financeiros, ou sistemas econômicos, ou sistemas médicos, onde você altera uma função de pertinência através de uma operação chamada hedge. O que é uma hedge? É uma alteração da lógica fuzzy. Então, se isso for fast, o very fast tem essa alteração. Como é que isso poderia ser implementado? Matematicamente, aqui existe uma possibilidade. O very, você pega o membership original e eleva uma certa potência beta. Somewhat, quer dizer mais ou menos, você basicamente pega uma raiz beta, 1 dividido por beta. E você poderia dizer, por exemplo, eu quero comparar o fuzzy set frio com alguma coisa que não existe o hot, mas eu gostaria de dizer quanto aproximadamente frio é quente. Então a gente começa a trabalhar com coisas que na lógica booleana seria impossível de você fazer, entendeu? Então você pode transformar a sua função de pertinência code em aproximadamente code também com o hedge. Bom, de onde se usa tudo isso? Se usa tudo isso para se resolver problemas no mundo real. Então, a gente usa a metodologia científica, a gente observa o mundo real para fazer análises, para se obter um modelo, para se ter uma tomada de decisão, e então atuar no mundo real, né? E aqui está o statement do professor Zadeh. As complexity rises, precise statements lose meaning and meaningful statements lose precision.
professor Zadé faleceu há poucos anos atrás, acho que uns 3 anos, não me lembro. Eu fiquei muito triste porque eu não tive a possibilidade de encontrá-lo pessoalmente. Eu estava quase que eu fui de passeio para a Califórnia, ele morava em Berkeley, foi professor de Berkeley. Eu troquei uns e-mails com o professor Zadé em 2011, 2012, que eu ia para lá em março, que é a época que tem férias aqui nos Estados Unidos, no Spring Break, e visitá-lo. E ele disse, pode vir aqui, eu vou te receber, mas eu não fui. Infelizmente, ele faleceu, eu não pude conhecê-lo pessoalmente. Bom, toda essa discussão que eu fiz até o momento, a gente chama de operações no mesmo domínio ou operações no mesmo universo de discurso. Nós temos funções de pertinência e nós podemos fazer operações. As principais são essas, and, or, and not. Eu falei muito do or, do not, mas eu falei muito do and, do or, mas o not, ele é o não, né? Ele é calculado normalmente como isso, 1 menos a função de pertinência. Então, aqui estão novamente as mesmas discussões, o downward e upward. Mas algo importante na área de engenharia e de sistemas de controle é como que variáveis nessa entrada vão alterar variáveis na saída. Então, nós temos statements, ou regras, que vão associar a entrada com a saída. Por exemplo, if A is true and A implies B, then B is true. Como é que a gente pode pensar nisso? Se a pressão desse pistão é muito alta e a temperatura é muito baixa, então ajuste a válvula para que algo aconteça. Isso daí seria uma regra. Então nós temos que fazer operações em domínios diferentes. É uma implicação, um implication. Algo no domínio A vai induzir algo no domínio B. Domínio em lógica fuzzy se chama universo de discurso, universo de discurso, universe of discourse. Então, nesse caso, nós temos que associar essas variáveis através de uma relação lógica, né? Essa relação lógica ela é indicada aqui por essa bolinha, veja. Essa bolinha é o operador de composição. O operador de composição eu tenho regras de entrada, eu tenho uma base de regras e eu quero chegar a uma conclusão na saída. Então, nós temos, muito similar ao que eu já tinha dito, essa regra aqui de composição chamado max min ou max product. Eu vou dar um exemplo imediatamente. Vamos supor que você tenha várias e várias regras. Então, se a variável 1 for um certo conjunto fuzzy e a variável 2 for um certo conjunto fuzzy e, então a variável de saída vai ser um conjunto fuzzy. É isso que eu preciso fazer para implementar uma base de regras. Por exemplo, aqui nós temos 2 regras. Essas 2 regras mais ou menos descrevem quando nós estamos dirigindo na estrada e nós estamos observando a nossa posição em relação ao carro da frente, estamos dirigindo, estamos numa certa velocidade, e aí a gente observa que o carro da frente diminuiu a velocidade ou o motorista da frente pisou no freio. Então a gente tem que tomar uma decisão. Normalmente a gente tem que diminuir a nossa velocidade também, né? Senão a gente vai acabar batendo na pessoa da frente. Então essas 2 regras aqui dizem o seguinte. Primeira regra. Se a distância entre os 2 carros é média e a velocidade do carro é média, então
você freia de uma forma média para reduzir a velocidade. A próxima regra diz o seguinte: se a distância entre os carros é pequena, em vez de média, e a velocidade do carro é média, ou seja, a mesma velocidade, mas a distância é pequena, então você está muito mais próximo do carro da frente. Então você tem que pisar no freio de uma forma mais forte, then brake hard. Então nós temos aqui a distância e a velocidade sendo calculadas nas suas respectivas funções de pertinência para cada regra. A primeira regra, você vê aqui que é médio e médio, médio e médio. Você comparando a função de pertinência de ambos, a menor é essa. Esta que é utilizada como o valor da regra. Então, aquele valor vai ser utilizado para cortar a função, o fuzzy set de saída médio. Então, nós vamos fazer esse conjunto aqui. Veja bem, esse conjunto aqui. Aí depois, na próxima regra, que é small e medium, veja bem, small e medium, a função de pertinência, que é a menor, esse valor aqui, então ele é utilizado para saturar a função hard, que é brake hard. Então, nós combinamos o fuzzy set da primeira com o fuzzy set da segunda. Então, eu tenho um fuzzy set na saída da minha estratégia de controle, mas aquilo é uma figura geométrica e eu preciso de uma ação. Então, eu preciso converter esse conjunto fuzzy num valor real. Essa conversão de um valor fuzzy num valor real é chamada defusificação, defusification. Há várias formas de implementar isso, mas normalmente se assume como centro de gravidade dessa figura geométrica. E existem outras formas mais complicadas ou mais simples. Mas se você tem essa figura aqui, se você pegar um pedaço de papel e recortar isso aqui, e você pegar uma régua e tentar equilibrar o lado esquerdo com o lado direito da figura, né? Então você vai equilibrar aquela figura, aqui está a sua figura. Então você vai equilibrar aquela figura, você vai achar o centro de gravidade e aquilo vai ser a saída da sua estratégia de controle. Aqui está um diagrama que mais ou menos coloca como um usuário interage nesse projeto. O usuário sou eu, você, um engenheiro, uma engenheira, né? Existem regras que são implementadas, então existe uma base de regras, e nesse caso quer dizer que um engenheiro, ou alguém que tem conhecimento, possibilitou a construção daquela base de regras. E aí as variáveis do mundo real, elas são fusificadas. As regras que se aplicam naquela circunstância geram uma saída fuzzy. E essa saída fuzzy, ela é defusificada ou para o usuário ou para uma atuação no meio. Por exemplo, se fosse um carro automático, o carro automático podia ter regras fuzzy que fossem implementadas da experiência de motoristas, e aí o carro automático tentaria frear ou controlar a velocidade do carro através da implementação dessas regras. Os controladores fuzzy têm muitas vantagens, como eles são baseados em regras, nesse caso, eles são facilmente compreensíveis, você lê e você compreende. Como eles são facilmente compreensíveis, eles são facilmente aceitos por pessoal de manutenção industrial. Às vezes essas pessoas de manutenção industrial, elas têm uma formação técnica, mas elas não têm uma formação erudita de forma a compreender uma equação diferencial muito complicada, mas elas podem facilmente entender uma regra de controle. Essas funções de controle, elas podem ser testadas individualmente e elas podem ser combinadas para se ter uma estratégia de controle muito complexa. Além disso, você pode adicionar regras de alarme, você pode adicionar regras de
digamos, de alguma coisa excepcional que está acontecendo no seu sistema. Então, o sistema pode ser facilmente implementado de uma forma que, com o passar do tempo, ele é cada vez mais e mais robusto para aquela aplicação que ele foi feita. Aqui está uma pequena discussão de defusification, há várias formas, tá? Eu não posso entrar em detalhes aqui, mas a ideia é básica. Se você tem uma, digamos, uma balança e você for achar o ponto de equilíbrio, você vai dizer que esse ponto de equilíbrio é a sua saída defusificada. Então está aqui uma defusificação pelo centro de área, o centro de gravidade, é possível calcular isso. Aqui está uma outra defusificação chamada Center of Maximum, onde você usa apenas o ponto máximo de cada função de pertinência, mas não usa a função inteira. Essa estratégia é muito utilizada em microcontroladores. Aqui existe uma outra técnica também, chamada Mean of Maximum. E a técnica onde você usa apenas o ponto de máxima é chamado também de Height Method, ou seja, método das alturas. Então, o método das alturas é muito utilizado para estratégias de controle, e o método centro de gravidade é muito utilizado quando você tem uma avaliação um pouco mais precisa da sua saída. Aqui está uma outra ideia também, que se você tiver um motor, por exemplo, que está controlando algo, a saída desse motor pode ser de um controlador de velocidade, vai ter uma certa fuzzy output, então você descobre qual é o set point do inversor que controla o motor através do método do centro de gravidade. Bom, aí tem mais algumas discussões de quando se usa um, se usa outro. E o que seria um sistema de controle fuzzy? Seria colocar tudo isso junto. Nós temos uma base de regras para fazer a nossa lógica de tomada de decisão. As entradas, aqui não é só uma, aqui são várias entradas, elas vão ser fusificadas, fusified em inglês. As regras vão ser combinadas, e aí o fuzzy set de saída vai ser defusificado. Isso é a estratégia de controle básica. Né? Então, esses aqui seriam os passos para a criação de sistema de controle. E algumas dessas estratégias têm sido já implementadas na literatura. Então, é muito comum que quem comece a estudar isso verifique que existe o Fuzzy PI, Fuzzy PD, Fuzzy PID. O que é PI, PD, PID? Se você nunca teve interação com isso, PI é Proportional Integral Control. PD is Proportional Derivative. PID is Proportional Integral Derivative. São estratégias de controle onde você pega o erro da sua malha e adiciona a parte proporcional, a integral do erro e a derivada do erro. E já foram desenvolvidos várias implementações de Fuzzy PI e Fuzzy PD. E essas são as meta-regras, ou seja, se o erro do seu controlador e a variação do erro são zero, quer dizer que você está no ponto certo, então você não tem que fazer nada. Se o erro não for zero, mas tiver uma certa derivada, você tem que fazer algo. Se o erro estiver aumentando e a derivada for positiva ou negativa, você tem que fazer algo. Então, usando essas regras, você pode definir como é que algo pode ser controlado. Por exemplo, aqui nesse slide, é claro que é apenas uma ilustração, mas aqui tem uma ilustração de um pêndulo invertido. Né? Aqui o que você tem aqui? Um carrinho. Né? Aqui tem um pêndulo invertido. Né? Esse pêndulo invertido, ele tem aqui uma junta, então esse braço ele pode cair. Se isso daqui for no plano, ele pode cair para a esquerda ou para a direita, mas se ele for 3D, ele pode cair em qualquer posição. Vamos supor que isso daqui é plano,
né? Porque isso daqui é acadêmico. Então, esse carrinho pode ir para a direita ou para a esquerda, e esse pêndulo ele pode cair ou para a esquerda ou para a direita, e você gostaria de controlar isso para que ele fique na posição vertical. Então, você pode alimentar 7 regras, onde as variáveis vão ser o ângulo em relação a essa normal e a variação desse ângulo. Então, dependendo da combinação dessas regras, você vai ter aqui um controle nesse carrinho para ir para a direita e para a esquerda. Você vai mover para a esquerda, ou você vai mover para a direita, ou você não vai mover. Então, essa combinação aqui pode ser feita de forma a controlar isso. Isso daqui, obviamente, é um problema acadêmico, né? Porque é um problema no plano. Um problema no mundo real seria tridimensional. Aqui também está um outro exemplo que pode ser implementado. Você quer controlar um sistema de ar-condicionado. Então, você mede a temperatura. Nós já vimos esses fuzzy sets. Então, se a temperatura estiver boa, você fica com o motor do ar-condicionado na velocidade média. Se a temperatura for muito alta, você aumenta a velocidade do motor de ar-condicionado. Se a temperatura for muito baixa, você diminui. E essas seriam as regras do sistema de ar-condicionado. If the temperature is cold, then stop the motor and the vent is downward. Você pode observar que cada regra aqui tem 2 saídas. Então, é uma entrada e 2 saídas. E nesse caso, nós temos a associação das regras para controlar o ângulo da saída de ar e a velocidade do motor. Os controladores fuzzy podem ser implementados em hardware e em software, pode-se utilizar MATLAB, é o que eu mais utilizo nas minhas aulas, na minha pesquisa. É possível se fazer um controlador baseado em regras. Eu ainda vou discutir um outro tipo de controle daqui a alguns minutos. Você pode definir as suas entradas e saídas matematicamente e fazer cálculos, né? Usa álgebra. Aqui é uma equação do primeiro grau, né? Equação do primeiro grau passa pelo eixo XY. Aqui também é uma equação do primeiro grau. Aqui é uma equação do primeiro grau também, veja bem, ele vem lá de cima, ó, ele corta aqui e vem para cá. Então você consegue descrever equações para segmentos e você consegue facilmente calcular os valores desses elementos nesse universo de discurso. Eu tenho muitos softwares já desenvolvido para isso. Aqui seria a defusificação implementada. Nesse caso, essas equações mostram como é que a defusificação foi implementada em C. Então, essas são as contas a ser feitas. Aqui está um exemplo, apenas para discussão, de consumo de combustível num veículo. O veículo tem uma certa aerodinâmica, se você pressionar muito o acelerador, você vai aumentar a velocidade do veículo, mas você tem mais atrito de ar, então você vai gastar mais combustível. Então, peraí, próxima. Então, nós podemos pegar a velocidade do carro, nesse caso, e dividir em 3 fuzzy sets, pequeno, médio e grande, né? Você está vendo que está em português aqui, né? Funções de pertinência, etc. Porque isso foi um problema há muito tempo desenvolvido por um aluno meu. Então, está em português. Se a velocidade do carro é pequena, então o consumo do combustível é alto, porque você demora mais para chegar onde você quer ir. Se a velocidade do carro é alta, o consumo é médio, mas existe uma otimização aqui, né? Então, essa otimização ela pode ser capturada através de algumas regras fuzzy. Em ambientes industriais, se utiliza muito PID e muito PLC, Programmable Logic Controllers. Os PLC são computadores específicos da área industrial. E esses PLCs eles têm PID. Só que a otimização dos ganhos KP, KI e KD do PID, elas são muito difíceis de se fazer numa planta muito complexa.
Então, é possível utilizar a lógica fuzzy para fazer um gerenciamento desse sistema. Por exemplo, ok, eu vou falar de gerenciamento. Mas nesse caso, quando você utiliza a equação da planta, você tenta identificar o controlador matematicamente, né? No nosso caso, a gente tenta identificar o ser humano, como que ele faz para controlar aquela planta. Isso daqui seria o Fuzzy PI Controller. E aqui está o que eu estava descrevendo, que num sistema industrial você pode ter vários controles PID implementados com PLC e um controle supervisório que poderia ser feito de forma a embutir a capacidade dos seres humanos que controlam aquele operador. Vamos supor que você tem uma planta muito complexa. Uma planta muito complexa poderia ser, por exemplo, um reator nuclear. Ele tem muitos processos muito complicados, tem reações químicas, tem termodinâmica, tem muitos e muitos atuadores. Então, você tem muitas malhas no processo, então você tem pessoas que têm trabalhado naquele controle daquele reator nuclear por 30, 40 anos, talvez. Existe um conhecimento daquele grupo de pessoas que você pode embutir nesse controlador fuzzy. Outra coisa que é muito interessante também, que eu trabalhei há muitos anos atrás, esse diagrama aqui, eu trabalhei em 1997, 98 com um aluno, onde nós estávamos tentando utilizar lógica fuzzy para tomada de decisão. E existem muitos estudos na área de psicologia para isso, como é que as pessoas usam certos critérios para tomar certas decisões. E nós estudamos tudo isso naquela época e nós implementamos um sistema para tomada de decisão que poderia ser utilizado, por exemplo, uma ideia básica, aliás, muito simples, inclusive. Você pode chegar à conclusão que você vai definir quanto que uma pessoa vai pagar mensalmente para uma seguradora. Então, se for um seguro de automóvel, por exemplo, se a pessoa é muito jovem, pode ser que ela não tenha experiência. Se a pessoa é muito velha, pode ser que ela não tenha mais visão e reflexo. Se uma pessoa é casada ou casado e tem filhos ou não, ela pode ser mais responsável e ela vai dirigir de uma forma mais responsável. Então, você pode tomar todas essas variáveis e colocar no seu sistema de tomar decisão para que ele auxilie quem está fazendo aquele trabalho na seguradora a definir quanto que vai ser o pagamento mensal do contrato com a seguradora. Aí eu cheguei na parte que eu gosto mais, que infelizmente eu não posso entrar em muito mais detalhes, porque isso daí seria um curso por si só, como é que AI pode ser utilizado para electrical power. Então, estão aqui várias condições em que Artificial Intelligence é importante para sistemas elétricos. A primeira regra que nós temos discutido até o momento é chamada Mandani's Rule, que são regras fuzzy. Esse é o exemplo que eu acabei de falar, inclusive, dos dois carros, né? Mas existe uma outra forma de você fazer esse tipo de regra, onde a saída de cada regra, em vez de ser um fuzzy set, é uma equação. Então, isso aqui é chamada Takashi-Sugeno. Quando eu estudei lógica fuzzy pela primeira vez, na década de 90, isso daqui era chamada Takashi-Sugeno, ou Sugeno, apenas, regra de Sugeno. Depois virou regra de Takashi-Sugeno. Mas por algum motivo eles mesmos incluíram o Kang. Vai ver que o Kang era o aluno que fez tudo, os professores só tomaram crédito em cima do aluno, então resolveram colocar o nome do Kang. Então virou Takashi Sugeno Kang. Então, nos últimos anos, você tem ouvido mais falar em regras TSK, Takashi Sugeno Kang. Como eu tenho trabalhado com isso há muitos anos, eu tenho outras terminologias. Eu chamo de Type 2 Fuzzy Inference,
Eu também sempre chamei de Parametric Fuzzy. No livro que eu publiquei no Brasil, pela editora Edgar Blucher, eu chamo de sistemas fuzzy paramétricos. É basicamente isso, Takashi Sugeno. Ou sistemas relacionais. A ideia é o seguinte: se as variáveis são associadas de forma fuzzy, veja bem, se a velocidade é pequena e a pressão é alta e a altura é baixa, estou dando um exemplo hipotético. Então, essa equação aqui. Isso é uma equação linear. Ela pega as entradas e multiplica por coeficientes, daí é uma equação linear. Então, eu faço isso para cada regra, então eu tenho várias equações lineares. Aí eu combino essas equações lineares. Aí você pensa, então se você está usando equações lineares, isso daí vira matemática. Na realidade, tudo é matemático. Inclusive, o outro é matemático e você implementa de uma forma matemática. A vantagem de fazer esse equacionamento linear é que essa parte do then, essa parte do então, eu posso fazer um least square ou uma modelagem multilinear, multivariável linear, que hoje em dia o Excel faz com uma mão na roda, o MATLAB faz também. Então, é uma modelagem híbrida, parcialmente fuzzy para as entradas e parcialmente matemática de least square, álgebra linear. Aqui está um exemplo, eu já estou começando a entrar na área de exemplos. Aqui está um acionamento de um motor, né? E em cima é o controlador. Veja bem, a parte de cima é o controlador, a parte de baixo é o seu motor. Eu meço a velocidade do motor, veja bem, aqui é o eixo do motor. Eu meço a velocidade do motor, comparo com a minha referência, calculo o erro. O erro é normalizado. Eu pego esse erro, subtraio do último erro. Eu tenho a variação do erro. A variação do erro é normalizada. Eu tenho aqui uma estratégia de controle que me gera a variável de saída. No caso desse motor, eu estou fazendo a variação da corrente que controla o torque. Então, eu tenho uma denormalização aqui, porque aqui é em per unit. Aqui tem uma denormalização. Eu faço uma integração e gero a minha corrente de controle aqui do motor. Isso é um exemplo. Aqui também é o mesmo exemplo, basicamente. Pode ver que é o mesmo exemplo. Só que, nesse caso aqui, eu estou discutindo como é que esse controlador fuzzy vai se assemelhar a um controle EPI. Eu posso utilizar a mesma estratégia de controle para geradores de indução, que é uma coisa que me fascina muito. Eu tenho um livro sobre modelagem de máquinas de indução, geradores de indução. Então, nós temos aqui uma turbina eólica ou uma turbina hidráulica, algo que movimenta o eixo dessa máquina de indução, que é um gerador de indução. E eu tenho aqui controladores implementados com eletrônica de potência, e eu posso controlar esse sistema da mesma forma que eu controlei o anterior. E aquilo pode ser utilizado para um sistema de energia eólica ou hidráulica. Aqui eu mostro, com um pouquinho mais de detalhes, a tabela que compara o erro e a variação do erro e a relação de saída. Então, nós temos aqui 7 fuzzy sets, então eu tenho 49 regras. Né? Então, a minha lógica de controle fuzzy tem 49 regras do erro, que é isso aqui, e da variação do erro, que é isso aqui. Como é que a gente pode aplicar isso no sistema de energia? Bom, um sistema eólico, vamos supor que a velocidade do seu vento está a 2 metros por segundo. Então, você tem essa curva aqui. Então, tem um certo ponto de máximo de torque. Aí pode ter 4 metros, 6 metros, 8 metros, 12 metros. Então, existe um aumento da potência de acordo com a velocidade do vento. E você gostaria de gerar o máximo de potência no eixo da turbina, né?
Como isso daqui é torque na turbina, e torque vezes velocidade, que é a potência, então nós temos aqui curvas hiperbólicas, né? Essa variável vezes essa variável é uma hipérbole, né? Então, quando essa hipérbole encosta com essa curva, nós temos o ponto de potência máxima. O ponto de potência máxima não é aqui, aqui é o ponto de torque máximo. O ponto de potência máxima é quando a hipérbole de potência se encontra com a curva de torque. Então, ela é um pouco para a direita do ponto máximo aqui. Eu gostaria de achar esse ponto máximo, né? Essa que é a ideia de otimização do sistema eólico. Como é que se pode utilizar a lógica fuzzy para otimização? Se a última variação na variável de entrada causou a variável de saída para aumentar a potência, por exemplo, então continue movendo na mesma direção, senão mude. É que nem o hill climbing. Você vai para cima, vai para cima, vai para cima, chegou no topo da montanha, você vai começar a descer. Então você volta, então você fica indo para frente e para trás naquele ponto de máximo. Aqui está a implementação do sistema eólico. É uma turbina eólica com eletrônica de potência conectado à rede trifásica, né, com controladores para o lado do gerador, com controladores para o lado do inversor de potência. E nós temos aqui, nesse caso, vejam bem, controlador fuzzy 1, controlador fuzzy 2, controlador fuzzy 3. Vamos começar pelo controlador fuzzy 3, porque ele é o mais simples na realidade. O controlador fuzzy 3, ele é um controle de velocidade, veja aqui, velocidade da turbina. Então esse daqui é exatamente o fuzzy PI que eu discuti aqui, esse sistema aqui. Então o controlador de fuzzy 3, ele é um fuzzy PI. O controlador fuzzy 1 e fuzzy 2 está tentando aumentar a potência, controlando a velocidade, e esse aqui está tentando controlar essa variável dessa máquina. Para quem entende de motor de indução, esse daqui é o controle de torque, esse daqui é o controle de fluxo. Então eu vou diminuir o fluxo para melhorar a eficiência. Então aqui está como é que o sistema funciona. Se eu estou numa velocidade 1 do meu vento, eu vou pegar o controlador fuzzy 1 e trazer para o ponto de potência máxima, que é potência, tá? Não é torque. Aí eu pego o controlador fuzzy 2 e maximizo a eficiência. Mas aí a velocidade do vento aumenta, então eu vou para esse ponto aqui. Então o controlador fuzzy 1 novamente atua e o controlador fuzzy 2 novamente atua. E aí, se a minha velocidade cair, eu venho para esse ponto, então o controlador fuzzy 1, fuzzy 2. Então o controlador fuzzy 1, fuzzy 2, fuzzy logic controller 1, fuzzy logic controller 2, eles alternam a otimização de potência. E o controlador Fuzzy Logic 3, ele é um controle que faz com que o sistema seja robusto e não perca a estabilidade. Aqui estão algumas descrições do sistema. Aí vocês podem ver nos meus artigos. Fuzzy Logic Controller 1, Fuzzy Logic Controller 2. E aqui está a capa do livro que eu estou publicando, que vai ser lançado o ano que vem, Artificial Intelligence for Smarter Power Systems, onde vários capítulos são sobre Fuzzy Logic e Neural Networks, mas eu também descrevo Deep Learning. Tem um capítulo convidado da OpenRT sobre Real-Time Control. Esse livro vai estar disponível assim que eles terminarem a produção, vai ser publicado pelo IET, Institute of Energy Technology, da Inglaterra, e vai estar disponível a partir, talvez, março, abril do ano que vem. Basicamente, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, porque diálogo, compreensão e o que a gente realmente quer faz com que a nossa história seja real. Agradeço. Estou disponível a algumas questões. A gente que agradece, professor. Muito a gente escuta falar, né, de lógica fuzzy, mas quando o senhor mostra aí as aplicações para a gente quase cai para trás, né? Quer dizer,
a quantidade de aplicações possíveis é absurda, né? Posso colocar em avião, eu posso colocar em tomógrafo, eu posso colocar em usina nuclear, eu posso colocar, enfim, posso colocar desde sistemas muito simples até sistemas extremamente complexos, né? Pelo que eu entendi aí que o senhor falou, para mim isso ficou muito claro, né? Então, aproveitando, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor, aproveita que não é todo dia, pô, que a gente tem essa oportunidade. Alguém tem alguma dúvida? Na verdade, eu tenho um monte de pergunta, né? Mas sei que o tempo aí é escasso, então vou aproveitar para fazer uma. Antes de mais nada, eu queria agradecer o professor pelo tempo cedido. É uma oportunidade única. Talvez a gente passe a vida toda aí estudando o assunto, não tenha a possibilidade de ter um contato desse, né? Então, a gente está aqui sendo privilegiado, de certa forma. Não é uma coisa fácil de conseguir, né? Agradeço ao professor Marcos também pela oportunidade. Bem, vou direto à minha pergunta para não tomar tempo. Bem, professor, a gente vê aí que a lógica fuzzy não é um assunto novo, né? De certa forma. A gente vê lá desde o Loftus-Zadeh a evolução da lógica fuzzy. Não é um assunto simples também, não é um assunto de fácil compreensão. Mas, assim, a minha pergunta seria... Não vou nem perguntar sobre as nossas habilidades para lidar com a fuzzy, mas o que o senhor vê aí no meio a tanta inovação, o que o senhor vê aí no campo para a lógica fuzzy aí de mais, que possa mais contribuir para a humanidade dentro dos próximos, no intervalo de 10, 20 anos? O que a gente pode esperar aí, além de colocar, claro, diversas aplicações funcionando, né, viabilizar a tecnologia, mas o que o senhor diria assim, que destaca, né? O que destaca para o futuro aí dentro de 10, 20 anos? Bom, eu espero que a sua geração, não a minha, salve o mundo. Você. A resposta está com a gente. A responsabilidade é sua, porque eu já fiz bastante. Está na hora dos jovens fazerem. Então, eu espero que a próxima geração de alunos e pesquisadores, engenheiras e engenheiros, possam fazer uma grande contribuição de impacto para a humanidade, se a gente conseguir resolver os problemas do global warming, se a gente conseguir resolver os problemas da energia renovável e sustentável, porque as grandes diferenças no mundo, elas ocorrem porque as pessoas não têm as mesmas possibilidades ao redor do mundo. Nós temos pessoas muito próximas, inclusive, né, que moram no nosso bairro, que são muito, muito pobres, e nós temos populações e países inteiros no mundo que não têm água, que não têm energia elétrica, que não têm comida, né? Porque, infelizmente, eles não têm o acesso à energia. A capacidade do ser humano se desenvolver está diretamente relacionado à capacidade daquele ser humano ter de energia no seu dia a dia. Então, se o ser humano não tem energia para bombear água, se o ser humano não tem energia para eletricidade, para os estudos dos filhos, para o aquecimento no inverno, então a sociedade se torna desiguais. Eu espero que a inteligência artificial, a lógica fuzzy, as redes neurais, elas possibilitem que a implementação de sistemas de eletrônica de potência, de energias renováveis, possam ser feitas de forma sustentável. Então, eu não sei se vão ter grandes e maiores descobertas matemáticas na área de lógica fuzzy. Talvez não. Aliás, como eu acabei de escrever um livro, eu acabei de colocar um contexto de como foi a inteligência artificial nos últimos anos, né, com sistemas de potência. E redes neurais têm uma história muito mais rica do que lógica fuzzy. Lógica fuzzy é isso que eu apresentei para vocês. É o Lotfi-Zadeh, são os japoneses, diversas coisas que aconteceram na década de 80, diversas coisas que aconteceram na década de 90,
Mas é isso, ela tem uma complexidade, ela tem uma aplicação, mas eu acho até que ela é meio limitada, para te falar a verdade. É isso, né? Aí você aprende a utilizar isso como uma ferramenta. Assim como você pode ter uma oficina de marcenaria, o serrote que seu avô usava pode ser o mesmo serrote que você usa para cortar uma madeira, entendeu? O mesmo serrote. Se ele estiver bem afiado, ele vai cortar, entendeu? A lógica fuzzy pode ser esse serrote, né? O que você vai fazer ali naquela oficina de marcenaria depende de você, né? Você pode fazer algo muito importante na sua oficina. Então, eu espero que a lógica fuzzy seja essa ferramenta que as pessoas possam utilizar para implementação de sistemas econômicos, implementação de sistemas de tomada de decisão, implementação de sistemas de controle. Tá? O que eu percebi é que nos últimos anos, mais ou menos em 2005, 2006, as redes neurais também saturaram. Porque a lógica fuzzy saturou um pouquinho antes. A lógica fuzzy saturou mais ou menos na virada do milênio, 2000, 2001. E quando eu encontrei com o meu professor Bose, uma vez a gente estava num congresso, ele falou: Marcelo, o que você acha? Parece que não tem nada de novo, né? Eu falei: é verdade, professor, acho que eu concordo. Tem muita coisa interessante, né? iPhone, sistema daquilo, mas nada assim muito novo. Isso foi 2005, 2006. Só que a gente teve, pelo menos na área de redes neurais, um avanço muito grande chamado Deep Learning, que possibilitou com que as redes neurais pudessem ter muitas e muitas camadas e pudessem ser utilizadas para huge data, né? Big data. Só que esse Big Data também precisa de uma interface de análise. E pode ser que o Big Data ele precise, antes de você jogar os seus dados para um Deep Learning, pode ser que o seu Big Data precise de um layer que faça uma filtragem daqueles dados. E esse layer precise de um certo conhecimento de como aqueles dados são utilizados na sua tomada de decisão. Então, a lógica fuzzy ela ainda está para ser implementada como uma camada de redes de deep learning. Isso daí eu não acho que foi feito ainda. Então, acredito que se você quiser encaminhar nessa área, aprenda deep learning, aprenda quais são as necessidades do deep learning que precisa de lógica fuzzy e tente implementar uma interface híbrida de lógica fuzzy que auxilie com que as redes convolucionais, as redes recorrentes, as redes LSTM, que são as redes Deep Learning, elas possam ter uma capacidade matemática mais avançada. Eu só espero que tudo isso tenha um sentido, que é possibilitar com que a humanidade tenha um desenvolvimento melhor, né? Eu, como professor, como pesquisador e como ser humano que sou, eu acredito que o nosso conhecimento ele serve para o avanço social de cada ser humano nesse planeta, né? Se for apenas para contribuir para um banco, eu saí do Brasil por causa disso. Eu dava aula para muita gente que ia trabalhar em banco. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem trabalhar em banco. Sim, é verdade. Então, eu não estou criticando ninguém. Mas eu, como engenheiro, eu achava, eu quero ter pessoas que resolvam os problemas do mundo. Você vai trabalhar para um banco, você vai ganhar muito bem, ótimo, ótimo para você, para sua família, para sua esposa, para seus filhos. Mas você está contribuindo para uma instituição financeira, você não está contribuindo para o mundo, né? Então, eu sempre tento inspirar os meus alunos e as pessoas que trabalham comigo que utilizem o seu conhecimento de engenharia, de matemática, de física, de química, de tudo, para fazer desse mundo algo melhor. Se você for trabalhar num banco, você vai fazer o banco melhor, mas não vai fazer o mundo melhor. Eu sempre falo isso com eles, professor. Para mim, é exatamente isso que o senhor fala. Para mim, o conhecimento ele só faz sentido se ele nos ajuda a crescer, se ele nos ajuda a crescer. E a gente cresce quando a gente serve o outro, né? Se a gente observar os grandes avatares, né? Gandhi, Jesus, claro que eu não estou, né, em hipótese alguma, nos comparando a eles, né? Mas eles são grandes até hoje porque se fizeram pequenos, porque eles serviram, né? E a grandeza está nisso, em servir o próximo, usar o nosso conhecimento para ajudar as pessoas, né? Para fazer do mundo um lugar melhor. Senão não tem lógica estudar,
né? Senão não tem, para que a gente fica se matando de estudar? Esse é o sentido, né, do conhecimento. É exatamente o que o senhor falou. O professor disse que queria inspirar aí, com o que ele falou já funcionou, né? O pessoal que está aqui ficou arrepiado já, né? Eu tenho até duas perguntas, na verdade, que eu anotei aqui. Primeiro, agradecer, né, pela aula, que incrível. Mas eu tenho uma, mais nessa ideia de, assim, perguntar se o senhor conhece alguma coisa nesse sentido, onde você vai utilizar a lógica fuzzy para melhorar a interpretabilidade de modelo, sabe? Porque, pelo que eu entendi, ela realmente consegue funcionar muito como essa camada de abstração inicial, para depois você ter um modelo, sei lá, mais caixa preta no final, mas ela primeiro filtraria essa decisão. Você não viu nada nesse sentido ainda? Olha, eu me mudei para cá, né, nos Estados Unidos, e eu tenho trabalhado nessa escola desde então, que se chama Colorado School of Mines. E talvez vocês sejam muito jovens, não sei se vocês conhecem uma pessoa que se chamou Antônio Hermílio de Moraes. Só os mais velhos devem conhecer. Foi um homem muito rico, né? Dono de uma empresa muito grande, que existe ainda. E aí ele estudou aqui, o Antônio Emílio de Moraes estudou aqui, né, Colorado School of Mines. Então, quando eu vim trabalhar aqui, a única coisa que eu sabia naquela época é que ele e a família dele tinham estudado nessa escola de mineração. Então, quando eu vim para cá, eu vim com um objetivo muito grande, que era tentar me envolver com a área de energias renováveis, né? Porque quando eu fiz meu doutorado, embora eu tenha trabalhado com redes neurais e lógica fuzzy, tudo aquilo eu fiz porque eu queria usar numa turbina eólica. Era uma turbina de eixo vertical da Rio e ela tinha problemas de oscilação, então a gente tinha que usar um controlador fuzzy e você tinha que otimizar a turbina. E naquela época o meu projeto foi financiado pelo EPA, que é a Environmental Protection Agency. Então aquilo me fascinou demais. Quando eu vim para cá, trabalhar aqui no Colorado, na Colorado School of Mines, em Golden, eu vim porque aqui existe o NREL, National Renewable Energy Lab. Então, por muitos anos, embora eu sempre tive interesse na lógica fuzzy, nas redes neurais e na artificial intelligence, o meu objetivo foi outro. O meu objetivo nos últimos 15 anos da minha vida, 18 anos da minha vida, tem sido desenvolver a tecnologia e o conhecimento para a área de energias renováveis. Eu publiquei livros nessa área, eu escrevi livros sobre modelagem de geradores de indução. E, recentemente, há uns 3 anos atrás, o professor Bose, ele me indicou para escrever esse livro. Então, eu pensei, eu acho que eu tenho que botar um pouco da minha experiência, né, do que eu fiz em Artificial Intelligence nos últimos anos. Então eu fui atrás de um monte de coisa. E aí eu descobri a importância, né, de AI, redescobri a importância de AI na área que é a minha própria pesquisa, que é na área de renováveis, de smart grid, de power electronics, power systems. E eu percebi que coisas que eu fiz há muitos anos atrás, eu tenho que retomar. Por exemplo, você pode procurar ou no meu currículo ou na internet uma estratégia de redes neurais chamada Parametric Fuzzy CMAC. Eu publiquei com um aluno que ele foi trabalhar na universidade... Não. Ele foi trabalhar no... como é que chama? Cefet. Estou querendo lembrar. Cefet de Minas Gerais. E nós fizemos uma rede naquela época, que teve uma época na minha vida que eu gostava de desenvolver redes neurais. A rede neural em si. Então eu fiz isso com Paulo Almeida. Fiquei sabendo, infelizmente, que ele faleceu alguns meses atrás. Ele é mais jovem, que ele foi meu aluno, fiquei muito triste. E eu fui estudar a tese dele, as coisas que nós publicamos, e nós vimos que tinha uma entrada fuzzy, uma rede CMAC, e a rede CMAC tinha células que nós convertemos em fuzzy, e cada célula tinha uma equação. Então tinha vários layers de conhecimento, um conhecimento estrutural do sistema fuzzy, um conhecimento rápido e um conhecimento lento. Então a gente definiu de descrição semântica, memória curta e memória longa.
Aí eu vou estudar Deep Learning, basicamente Deep Learning é isso. Então esse negócio que eu publiquei com o Paulo Almeida em 2002 ou 2003, que tem os artigos no I3E e em umas conferências de redes neurais, também é Deep Learning. Só que ninguém nunca ouviu falar disso. Então eu pus no meu livro, entendeu? Então, no meu livro eu falo dessa estratégia onde a gente está associando o fuzzy com outras estruturas, que é nessa linha que eu acredito que a lógica fuzzy ela pode ser embutida dentro de estratégias de artificial intelligence para possibilitar com que um conhecimento que seja empírico possa traduzir dados que possam ser aprendidos por uma estratégia mais numericamente capacitada, que é de redes neurais. Então, a lógica fuzzy ela é muito interessante, mas numericamente ela é mais limitada porque ela não tem aquela capacidade de aprendizado que uma rede neural tem. Tá? Então, a sua pergunta é: existem coisas que podem ser feitas ainda com a lógica fuzzy? Sim, é na mesma linha que eu respondi antes. Esse material de interpretabilidade, sim. Eu acho que existe uma forma híbrida de você associar a análise fuzzy com outras formas matemáticas e fazer tudo aquilo um sistema computacionalmente mais avançado. Uhum. E a segunda pergunta que eu tinha, ela é assim, eu sei que talvez nem seja tão a sua área, mas é porque eu deparei com esse problema recentemente, que eu estava trabalhando com NLP, e aí, principalmente de linguagem natural, né? E, assim, o modelo que eu utilizei foi bem, assim, bag of words, sabe? Tipo, vou contar a relevância de palavras e tal, e eu estava buscando alguma coisa que me desse alguma interpretabilidade semântica para as palavras, entendeu? Porque o problema é que, tipo, a palavra, quando ela sai de um contexto para o outro, ela muda demais. E eu tava pensando, será que lógica fuzzy pode ser aplicada nesse contexto também do NLP? O que eu estudei de NLP, que eu coloquei no meu livro, inclusive, está no capítulo de Deep Learning. Se você voltar a 20, 25 anos atrás, existia uma rede, que ainda existe, né? Mas ela foi transformada, chamada rede recorrente, Recurrent Neural Networks. As Recurrent Neural Networks, elas têm uma camada interna que memorizam como se fosse uma máquina de estado, e aí você tem um backpropagation through time, ou seja, você faz um backpropagation da sua saída e você faz um backpropagation da sua memória. Só que essas redes recorrentes, elas também têm o problema que a gente chama de vanishing gradient, ou seja, se você tiver muitas camadas, o gradiente do erro ele fica exponencialmente tão pequeno que você não consegue mais treinar a rede. Então, as redes recorrentes elas foram utilizadas na década de 90, nos anos 2000, para fazer máquinas de estado possíveis de 2 ou 3 ou 4, digamos, variáveis no passado. Então, não era assim muito capacitado. Só que aí surgiu o negócio. Primeiro surgiu o que a gente chama de ReLU, Rectified Linear Unit, onde permite com que você tenha um treinamento de mais camadas. Então, é uma função de ativação que utiliza isso. E aí, uns caras, mais ou menos em 2004, 2005, eu não lembro, no meu livro está exatamente quando que foi isso foi feito. Eles começaram a estudar um negócio chamado LSTM. O LSTM quer dizer Long Short Term Memory, que é uma estrutura que tem gates que permitem com que você consiga lembrar coisas muito no passado. E aí, para NLP, que é Natural Language Processing, o que eles fazem? Eles pegam um texto e enfiam na máquina para ser analisado. Como aquilo não é em tempo real, você pode ir para frente e para trás e achar conexões tanto no passado quanto no futuro. Então, se você pegar um texto, sei lá, vai pegar a Ilíada de Homero, você vai pegar obras do Monteiro Lobato, sei lá,
entendeu? E você quer fazer análise desses textos, você pode pegar coisas que acontecem no capítulo 10 que tem a ver com o capítulo 2. E você pode pegar coisas do capítulo 3 que tem a ver com o capítulo 1. Então, quando o processamento não é em tempo real, você pode usar LSTM, que são as redes recorrentes modernas, para fazer processamento de linguagem. E aí muitos sistemas, o Google, o Facebook, estão usando isso nas redes, nos social networks, para fazer conexão de dados. Tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, está sendo avaliado por eles. Então, existem ferramentas hoje do Facebook e do Google que você pode utilizar para implementar redes convolucionais e redes recorrentes altamente capacitadas para fazer Natural Language Processing. Onde que o Fuzzy Logic viria nisso, eu não sei ainda, mas eu acho uma grande coisa. Eu acho que se o Fuzzy Logic, por exemplo, você teria que, eu não sei se você gosta de linguística, mas eu acho que você teria que pegar alguém especializado no departamento de humanidades, na área de linguística, para saber onde que a posição relativa de certas coisas tem a ver. Por exemplo, na língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é muito rica, né? E a gente lê um texto, sei lá, pode ser do Machado de Assis, pode ser de quem for, e você lê a página inteira e é um parágrafo só, né? Você tem que ler a página inteira, você vai ler o Saramago, você tem que ler o capítulo inteiro para você chegar a uma conclusão filosófica. Não tem vírgula, não tem nada. E aí você percebe, nossa, eu tive que chegar no fim do capítulo para entender isso. Como é que um computador consegue entender aquilo? Pode ser que existem regras linguisticamente que conectam as ideias. Eu não sei como, mas eu acredito que a lógica fuzzy poderia auxiliar um LSTM para ver essas conexões. Mas eu acho que precisa também de especialista, porque a lógica fuzzy sempre precisa de um especialista, entendeu? Então, eu acho que se você, no caso, quem me fez a pergunta, está interessado em Natural Language Processing, vai na faculdade de humanidades da sua escola, da sua universidade, vê quem que é especialista nisso, conversa, precisa ser multidisciplinar o negócio. Sim. Porque hoje em dia as coisas têm que ser multidisciplinares, a gente não consegue ter um avanço, entendeu? É verdade, é o que eu falo para eles, né? A gente não pode entrar nessa de que quem é martelo, qualquer coisa vira prego, né? E às vezes o professor se apega ali àquela ferramenta, né? Não vou aprender mais nada, só isso aqui que funciona. Fala, o caminho não é esse. A gente tem que realmente ter um olhar multidisciplinar e quanto mais diversificada for a equipe, for os colegas, melhor, né? Mais ajuda a perceber a complexidade dos problemas. Né? Alguém mais? Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Tudo bem? Vamos lá. Bom, eu agradeço o convite. Quem não me tiver no LinkedIn, pode ir lá no LinkedIn me adicionar, vai ser um prazer. E, se algum dia eu puder ser útil para alguma outra orientação, pode me contatar, tá? Agradeço a oportunidade e a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Bem, professor, muito obrigado, tá, por essa... Foi uma tarde maravilhosa, né? Sem dúvida nenhuma. O senhor falou um monte de coisas que eu tenho certeza que a maioria que não conhecia, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor dispor do seu tempo. E quando o senhor estiver no Rio, o senhor avise para a gente tomar um café, o senhor fazer uma visita aqui no nosso instituto. Eu levo o senhor para conhecer lá o Museu dos Fuzileiros Navais, lá na Ilha das Cobras. Com certeza. Eu tenho muitos amigos marinheiros que eles estudaram comigo na Poli, né? Sim, como o senhor falou, o pessoal do submarino nuclear, né? Alguns deles trabalharam no submarino, mas outros não. Eu tenho um amigo que dá aula aí também, eu acho que é na Escola Naval. Eu tenho um amigo que se aposentou, porque os marinheiros acabam se aposentando cedo, porque eles começaram a estudar cedo. Eu já estou quase me aposentando, falta 2 anos. Mas eu tenho muitos amigos aí no Rio que são ou da Federal do Rio de Janeiro, ou da PUC, ou marinheiros que estudaram na Poli comigo. Eu tenho muitos conhecidos aí. Muito bacana. Obrigado. O senhor já tem o meu telefone, a hora que o senhor estiver no Rio, é só o senhor falar que eu faço questão de
de recebê-lo lá no aeroporto. Tá? Obrigado. Obrigado. Fique com Deus, muito obrigado. Me manda o arquivo, por favor. Vou mandar agora. Vou converter e já mando para o senhor. Tá bom. Até logo. Até mais. Muito Obrigado. Até mais. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, professor. Obrigado, Alex. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.